Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma segunda-feira aqui no programa Palavras de Sabedoria, onde eu sei que está transformando vida e vai transformar a sua também, que está chegando aqui, que é novo e ainda não conhece esse canal. Seja muito bem-vindo, você também que já acompanha esse canal, esse programa maravilhoso. Eu quero te saudar e dizer a você que você é muito importante, tá? Muito importante para Deus, muito importante para mim e para essas pessoas aí que estão precisando da sua ajuda e você está sempre enviando para essas pessoas que estão precisando. Então, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um programa de Palavras de Sabedoria. E o tema de hoje é muito importante, como todos os outros temas que nós temos falado aqui. Mas esse também vai trazer um conhecimento libertador e você vai tirar aí mais uma trava que possa estar existindo na sua vida para você evoluir. O nosso intuito aqui nesse programa é trazer palavras que vai destravar você, que vai desenvolver você, que vai trazer um conhecimento que vai libertar você. Então, tudo que for nesse ramo, na palavra de Deus, no conhecimento profissional também que eu tenha dentro do consultório como terapeuta emocional, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Tudo que for libertador, tudo que for transformador, tudo que Papai do Céu colocar no meu coração. Então, é para isso que criamos aqui esse canal. Você que está chegando, seja todo muito bem-vindo, como eu falei para você. O nosso intuito aqui é transformar vidas. Então, para você ficar aí sabendo como funciona, como que acontece aqui esse canal. O tema de hoje é: não viva a vida dos outros. Isso mesmo. Parece até uma ironia, uma indireta, eu posso dizer assim. Mas dentro desse tema a gente vai aprender coisas maravilhosas. E eu começo dizendo aqui para você o seguinte: quem vive a vida dos outros não consegue desenvolver nada, porque essa pessoa ela está o tempo todo ocupada com alguma situação da vida de alguém. Então, uma coisa que eu mais encontro aqui no consultório, e eu super entendo essas pessoas, porque às vezes a circunstância da vida leva essas pessoas a viver dessa forma. E eu super entendo elas. Porém, eu venho trazer um despertamento para vocês, porque vocês têm o poder de virar essa chave, de não permitir que isso aconteça na vida de vocês. Você tem o poder de decisão disso permanecer na sua vida ou não. E se você não consegue sozinho, eu já estendo a minha mão aqui para você, como terapeuta, para te ajudar nesse processo e como mentora espiritual também. Mas vamos lá. O que acontece quando você vive a vida dos outros? É simples de entender. Você vai estar preocupado, você vai estar dedicando o seu tempo a outra pessoa. O quanto que você precisaria estar dedicando a maior parte do seu tempo para você. Isso mesmo. Para você. Você vive a vida dos outros, como do seu pai, como a da sua mãe, muitas vezes dos seus filhos. Você fica aí no beco sem saída, sem saber o que fazer, porque se torna um fardo. E eu sei que realmente se torna um fardo, se torna pesado, se torna frustrante. E muitas vezes eu sei que essas pessoas que se encontram dentro dessa situação, não é que falta amor nessas pessoas, eu super entendo. Não falta amor muitas vezes, não falta preocupação, cuidado, não falta isso. E eu não estou aqui falando sobre isso. Eu vim aqui trazer um conhecimento para você, que mesmo você que tem um amor imenso pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus familiares, você entender que a prioridade, ela tem que estar em você.
Porque se você não focar em você, você não consegue ajudar ninguém que está em sua volta. É como se eu estivesse sempre usando um carro que eu não faço manutenção, que eu não dou atenção para esse carro. Esse carro um dia vai parar. E esse carro talvez seja você hoje. Talvez esse carro seja você e que esteja precisando parar para avaliar certas questões, ajustar algo que possa estar precisando ajustar, porque esse carro ele pode parar de vez. Você pode parar de vez. Escute o que eu estou dizendo para você nesta manhã. Saiba administrar, cuide com amor, ame, zele, se dedique, mas tudo com equilíbrio. Essa mensagem é um pouco dura para você nesta manhã, mas eu sei que já tem endereço certo e vai ser transformador. Por mais que você agora não esteja compreendendo, mas eu sei que vai ser transformador na sua vida. Então, o que eu quero dizer para você? Você não consegue cuidar de ninguém na sua volta se você não focar em você primeiro. Você tem que olhar para si, você tem que ter um autogoverno na sua vida, você tem que parar para olhar quais são os pontos que vocês estão precisando de cuidado, porque você para e a outra pessoa que está do seu lado, na sua volta também vai parar. Então, ora, não é melhor você ter uma administração aí que tanto possa cuidar de você, como que você possa auxiliar a outra pessoa que está na sua volta, do que os dois caírem no mesmo buraco? Que haja esse despertamento em você nesta manhã. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Mais uma vez eu vou falar de Jó aqui. Para quem está me acompanhando, já sabe que eu falei de Jó em algumas aulas anteriores aqui no programa Palavra de Sabedoria. E eu vou falar de Jó para vocês. Mas antes eu quero dizer para você que já está aqui nesse vídeo, acompanhando nessa aula de hoje, que você vai agora parar e vai mandar para pessoas. Se você já enviou, você vai enviar para mais outras pessoas. Você vai curtir, vai comentar e vai dizer se está gostando, se não está gostando. Comenta comigo se isso é para você, se você já viveu isso ou ainda não viveu. Enfim, comenta aí tudo que você possa estar se identificando dentro desse vídeo, tá certo? Eu já estou esperando aí você enviar para mais amigos, enviar no grupo que você está, enviar para mais pessoas. Não fica com esse conteúdo para você, não seja ingrato, tá? Semeia aí na vida de outras pessoas, porque a semeadura, ela volta para você depois, com colheitas. Então, eu também quero aqui aproveitar esse momento importante para trazer mais uma vez o comunicado do nosso seminário. Isso, o seminário tão esperado, tão desejado, que vai ser uma bênção para a vida de vocês, onde vai estar acontecendo dia 7 de outubro, 8 horas da noite, no grupo fechado, reunião fechada. Não vai ser aqui no YouTube. Então, eu quero dizer para você que eu vou estar destravando você que se encontra sem sentido, frustrado, sem rumo, não sabe nada do seu futuro, se encontra estagnado, não consegue desenvolver o seu propósito na Terra. Eu vou estar te ensinando a entrar nesse caminho. E não só a entrar nesse caminho, a viver esse caminho, que é o mais importante, é você viver esse caminho, aí desenvolver o seu propósito na Terra. Você foi chamado, você foi escolhido, você tem uma missão na Terra e você precisa descobrir para você se sentir bem com você mesmo e realizado. Então não perca essa oportunidade. Vou estar deixando aqui o link embaixo desse vídeo, onde vai estar o link lá do grupo do WhatsApp. Você vai entrar e vai participar desse momento, esse mover de fé. Vai ser extraordinário.
Não perca essa oportunidade. Vamos lá. Jó era um exemplo para a gente aprender com Jó novamente. Tem muitos pontos positivos em Jó, mas tem algumas coisas que eu consigo ali identificar e eu trago para a minha vida como aprendizado. E eu vim trazer para você aqui também, nesta manhã. Jó era uma pessoa que o próprio Deus, ele deu testemunho dele. Né? O próprio Deus falou características de Jó muito importante, características muito boas do seu caráter, da forma como Jó vivia. Mas existiam algumas coisinhas em Jó ainda que precisava se ajustar, assim como precisa ser ajustado na minha e na sua vida. E eu aprendo com Jó, eu consigo ver ele uma pessoa muito detalhista, uma pessoa que se preocupava muito com as situações ao seu redor. Ou seja, ele se preocupava de fazer sacrifício a Deus, ele se preocupava de estar, não só para ele esse sacrifício, mas estar sacrificando a parte dos seus filhos, que era, cada um era para dar conta de si, mas até pelos filhos dele ele queria fazer. Então Jó, ele é uma pessoa que a gente entende que seria uma pessoa um pouco, essa pessoa mais religiosa, que não pode deixar faltar nada, tem que estar tudo muito certinho. Mas ele precisava ali entender que ele precisava focar mais nele. Exatamente. Às vezes a gente está focando muito na vida dos nossos, quem tem filhos, na vida dos filhos, na vida dos pais, na vida sempre de alguém. Jó, ele era uma pessoa assim. Ele queria fazer sacrifício pelos seus filhos, ele queria focar mais nos seus filhos. Só que, quando na verdade Jó ele precisava focar mais nele, no tempo de vida que ele tinha, para cada vez mais estar aperfeiçoado em Deus, e não com essa preocupação do mal vir sobre a sua família. Então, aí é que está a questão. Não é que a gente não vai orar pelos nossos familiares, não é que a gente não vai interceder por eles, não é que a gente não vai lutar um pouco sobre eles, batalhar espiritualmente sobre eles. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que quando nós tiramos muito o foco de nós como pessoas diretamente para Deus, nós perdemos o foco, nós deixamos de viver a nossa vida e vai viver a vida dos outros. Quem vive a vida dos outros não é só aquela pessoa, como a gente sabe ditado, e até diz, vai viver a tua vida e deixa a vida dos outros. Não é sobre isso. Viver a vida dos outros, muitas vezes não está só no sentido de fofocar ou de levar uma conversa de uma pessoa para outra ao ponto de criar confusões. A gente está acostumado a levar esse termo para pessoas que têm esses hábitos, que têm esses costumes de levar algum comentário da vida de alguém para o outro. Mas eu não estou falando só nesse ponto. Que às vezes a gente está sobrecarregado, vivendo a vida dos outros e não sabe, não tem dado conta. Isso mesmo. E é necessário olhar para si, é necessário parar e olhar mais para você. Porque o que Jó precisava ali? Ele precisava olhar para ele, cada vez ser mais um homem fiel, temente a Deus, obediente, conhecendo a Deus, exatamente. Como eu falei aqui no vídeo, a semana passada, eu disse para vocês que Jó achava que conhecia a Deus, mas ele veio conhecer a Deus depois do processo da paciência. Foi que ele veio entender que não conhecia a Deus, ele achou que até então conhecia. Então, um homem cheio
cheio de habilidades, cheio de coisas boas que até o próprio Deus deu testemunha dele, dizendo que ele era um homem íntegro, um homem paciente, um homem, paciente não, ele era um homem obediente. A paciência veio ser produzida depois do processo que ele passou. Mas dentro desse processo que ele passou, ele conheceu e desenvolveu a sabedoria. E ali foi onde ele começou a de verdade reconhecer a Deus. Então, o que acontece? Quando nós vivemos a vida do outro, nós nos preocupamos muito com nossos familiares, com as pessoas que estão na nossa volta, a gente deixa até de conhecer a Deus. Isso mesmo. A gente tem que se preocupar em conhecer verdadeiramente Deus. E quando é que a gente conhece verdadeiramente Deus? Quando a gente começa a olhar para si, quando a gente começa, então, muitas vezes, a priorizar nosso espaço, o nosso momento, posso falar assim, a focar em coisas básicas mesmo da vida. Eu não estou falando aqui um sentimento de pensar em si como um sentimento egoísta. Não é sobre isso. Pensar em si não é um sentimento egoísta. Eu sei que muitas pessoas levam tanto isso para o seu ego, que de fato elas não pensam mais em ninguém, elas não têm mais sentimento por ninguém. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de você priorizar você. De você olhar para você primeiro, se analisar e estar nessa posição de autoanálise e estar na posição também que Deus quer que você esteja. Porque não é só olhar para si sem Deus estar no meio, que aí também vai dar errado. Aí também vai dar errado. Escuta o que eu estou dizendo para você, vai dar errado. Porque nenhum ser humano que ele olha para si, ele por si só, ele não consegue chegar tão longe, eu posso dizer. Ele pode chegar, mas com os seus egos. E aí, o orgulho e a soberba, aí você já sabe que o final é queda, é desastre. Então eu falo de uma pessoa que ela está olhando para si, mas ela vai olhar para si e se posicionar de acordo com aquilo que Deus quer. Que era o que João precisava fazer. Ele precisava focar na vida dele espiritualmente diante de Deus. E a sua família, o que precisasse ser ajustado, ele, com a autoridade do seu lar, ele se posicionava para que a família dele também alcançasse o caminho verdadeiro, que era servir a Deus. Mas ele queria proteger, ele queria criar uma bolha ali para a sua família, principalmente para os seus filhos. E a gente não pode viver assim. Então tem outros exemplos na Bíblia que a gente consegue ver de pessoas que tiveram sucesso e até hoje são lembradas por posicionamento correto diante de Deus, por priorizar, por pensar nela e priorizar a presença de Deus naquele momento ali, como Marta e Maria, né? E enquanto uma estava dizendo, olha, não fica aí, tem muita coisa para ser feita aqui, tem muita coisa para a gente fazer, tem muito serviço, tem muito trabalho, não fica aí. E a outra disse, não, eu vou ficar aqui, eu vou priorizar essa presença, eu vou ficar aqui. Ou seja, ela olhou para si, ela não olhou para a irmã dela, que estava ali tentando roubar ela do foco. Porque se ela tivesse olhado para aquelas palavras, eu espero que você depois vá ler e se aprofundar mais nesse conhecimento bíblico, você vai ver que se ela tivesse parado para dar ouvido, ela teria vivido a vida daquela pessoa que estava tão atarefada, tão preocupada com as coisas externas. Então, a palavra que eu digo para você nesta manhã é: tenha muito cuidado com aquilo que quer roubar o foco, o seu foco, aquilo que quer atrapalhar o seu caminho. E uma das coisas que atrapalha principalmente é você viver a vida dos outros, é você estar atarefado com as coisas dos outros. Não que você vai deixar de ajudar, mas tem um equilíbrio, tem administração. Saiba como agir, não deixe de olhar para você, não deixe de priorizar você. E eu estou falando você literal, porque você às vezes pode até estar pensando, então vou priorizar minha esposa, meus filhos,
E meus parentes, vou deixar um pouco de lado. Não, eu estou falando até sobre a sua esposa, sobre o seu filho, porque se o esposo não se prioriza, se sua esposa também não se prioriza, você não consegue dar conta e nem administrar a sua casa. Então entenda uma coisa, você, Deus e você primeiramente, e embaixo a sua esposa, seus familiares, seus filhos, porque senão você não consegue ser uma pessoa aí de sucesso. Você entra dentro dos problemas, os problemas que afogam, você já não sabe mais quem é você. Então foca em você. Essa palavra dessa manhã é você focar em você e não viver a vida dos outros. Tem uma palavra-chave que eu quero que você anote aí. Anote aí, para você ficar guardando essa palavra de hoje e não perder ela. Viver a tua vida sem ser a do outro vai te tornar ser reconhecido. Você chegará em um lugar de sucesso. Isso mesmo. Viver a sua vida vai levar você a um momento, a um lugar de sucesso. É muito provável isso, não há coisa impossível disso acontecer, porque todas as pessoas que focou nela, no seu desenvolvimento, são pessoas de resultados. E às vezes talvez você não esteja conseguindo resultado porque você deixou de focar e de parar e olhar para você. E eu não falo só aquele ditado, como eu falei aqui, como aquele ditado, né? Vai viver a tua vida e deixa a vida dos outros. Não. Não é sobre isso. Viver a sua vida não é ser egoísta. Não é simplesmente deixar de... Como aquela fala que eu falei aqui mais no início do vídeo, de deixar levar a fofoca do outro para outra pessoa, não é sobre isso. Viver de fato a sua vida vai lhe levar a um caminho de sucesso. Você focando em você, você desenvolvendo o seu potencial, quem você é, se posicionando no lugar correto em Deus, em conhecer mais a Deus, sem colocar mais ninguém aí nesse lugar. As outras coisas serão acrescentadas. Então entenda uma coisa, você não vai chegar a lugar algum se você não se priorizar. Se priorize e se ponha na posição que Deus quer que você esteja. Amém? Que essa palavra possa estar tocando o seu coração nesta manhã e você já comece um dia aí executando isso, aplicando isso na sua vida. Gente, não deixa, tá? De entrar no link que eu falei para vocês aqui no início do seminário, que vai estar acontecendo dia 7 de outubro, às 20 horas da noite. Não deixa de clicar aqui no link, você vai participar aí e o tema é Descubra o seu propósito na Terra. Então eu vou estar ensinando você a desenvolver, a encontrar e a desenvolver e a aplicar na sua vida para que você possa ter uma vida aí de paz e prosperidade, sem frustração. Amém? Não deixa de clicar, não deixa de ativar o sininho e nem comentar e nem curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Eu quero te estar orando pela sua vida. E no momento que eu estiver orando, esse vídeo vai se encerrar. E eu já te convido para estar aqui amanhã, terça-feira, para estar participando de um momento mais especial e transformador. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa palavra, por cada, Senhor, pessoas que estão acompanhando esse programa de palavras de sabedoria. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada vez mais esse programa e possa estar aí alcançando mais vida, alcançando mais pessoas, que pessoas possam chegar cada vez mais a esse conhecimento que é libertador. Pai, eu te apresento a vida de cada uma dessas pessoas, no qual o Senhor trouxe essa palavra maravilhosa nesse dia de segunda-feira, que eu sei que vai estar tocando a vida de cada um, Senhor.
Eles vão estar despertando para viver as suas próprias vidas e não ficar sobrecarregado e perdendo a maior parte do seu tempo e frustrado com a vida dos outros. Eles vão olhar para si e aprendendo, Pai, que olhando para si é que eles conseguem verdadeiramente ajudar as pessoas que estão na sua volta. E não sendo ao contrário, Pai. E não sendo de forma diferente. Então, que eles venham entender que verdadeiramente o Senhor, segundo elas e depois as outras pessoas, para que tudo possa dar certo, eles possam se tornar governadores, possam se tornar pessoas com identidade forte, pessoas com um desenvolvimento e um sucesso aí impecável. Um sucesso, Pai, impressionante, extraordinário. Aleluia. Pai, traz esse conhecimento na mente deles, que possa trazer muitos frutos e possa dar muitos frutos mesmo na vida de cada um. Abençoa todos eles, no nome de Jesus. Eu já te agradeço por tudo. Amém. Que Deus te abençoe.